Abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos dar continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, 25 a 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, nesta noite nós vamos estudar duas parábolas. No texto que nós lemos, nós encontramos duas parábolas. A parábola que é chamada do construtor da torre e a parábola chamada o rei que vai para a guerra. Essas duas parábolas nós podemos considerar como parábolas gêmeas, iguais às parábolas da quinta-feira passada que nós estudamos. Se lembram das parábolas da quinta-feira passada? Nós estudamos duas: a dracma perdida e a ovelha perdida. Nós falamos na ocasião que essas duas parábolas eram gêmeas porque elas ensinavam a mesma lição. Essas duas de hoje são gêmeas também, porque elas ensinam a mesma lição. Essas duas parábolas têm como característica comum é que as duas começam com uma pergunta. Não sei se vocês perceberam que as duas parábolas começam com uma pergunta. A parábola da construção da torre começa com a pergunta, uma pergunta pessoal. Jesus começa a parábola dizendo: qual de vocês? Qual de vocês? E a parábola do rei indo para a guerra também começa com uma pergunta, mas já é uma pergunta impessoal. A pergunta é: qual é o rei? Então, a da torre começa: qual de vocês? E a pergunta é: qual de vocês que vai construir uma torre e não senta primeiro para calcular se tem os recursos necessários para construir a torre até o final? E a segunda parábola, a pergunta é: qual é o rei que, indo para a guerra com 10.000 soldados, não primeiro planeja e vê e verifica se ele, com 10.000 soldados, pode lutar contra um exército que vem contra ele com 20.000 soldados? Irmãos, a resposta para essas duas perguntas é não. Nenhum construtor vai construir uma torre sem antes calcular os gastos. E nenhum rei vai para uma guerra sem antes saber se ele tem condições de vencer a guerra ou não. Então, a resposta para as duas parábolas é não.
nós aprendemos acerca das parábolas de Jesus, que todas as parábolas que Jesus contava tinha uma razão dele contar. Jesus não contava a parábola por contar, para distrair o povo. Olha, vamos passar aqui um tempo, eu não tenho nada para fazer, a gente não tem nada para fazer, então eu vou contar umas histórias aí para vocês darem risada, umas histórias para vocês se divertirem, umas histórias para passar tempo. Não, todas as parábolas tinham ensinamentos profundos. E essas duas aqui, irmãos, têm ensinamentos profundos. Embora sejam parábolas simples, irmãos. Reparou que são parábolas simples, que não precisam de muita explicação? Eu não preciso aqui estar explicando para vocês o conteúdo da parábola. Não precisa, porque são parábolas fáceis de serem entendidas. E quais são o assunto dessas duas parábolas? Nós vamos ver pelo contexto. Aprendemos também nos estudos das parábolas de Jesus que nós temos que, para saber qual é a lição das parábolas, nós temos que saber por que Jesus contou essas parábolas, quando foi que ele contou, para quem ele contou a parábola, para entendermos qual é a lição da parábola. Então vamos ver qual é o contexto dessa parábola. Vamos voltar ao texto. Volta aí ao primeiro texto, Francisco, desde o início. Como é que começa o texto? Dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus era sempre acompanhado, geralmente, de grandes multidões. E aqui não foi diferente. Grandes multidões estavam acompanhando Jesus. Diz o texto que ele volta-se para a multidão e diz algo para elas. Vamos ver o que é que ele diz? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele aí continua falando. E quem não toma a sua cruz, se alguém não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí a partir do versículo seguinte, versículo 28, ele começa a contar as parábolas. Ou seja, as parábolas estão dentro do contexto do que Jesus está falando. E o que é que Jesus está falando? O que é que Jesus acabou de falar aí? Ele está falando do preço do discipulado. Jesus está dizendo, se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que pagar um preço. Ó. Ele virou-se para a multidão e disse, se vocês querem me seguir, ó, então vocês vão pagar um preço. E aí, para ilustrar o que ele estava dizendo, ele conta essas duas parábolas. Então, o assunto das duas parábolas, da construção da torre e do rei que vai para a guerra, o assunto é o preço de seguir a Jesus. Vamos analisar primeiro, a gente vai estar analisando simultaneamente as duas parábolas, mas vamos começar com a parábola da construção da torre. Jesus fala, começa, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? É uma pergunta. Irmãos, naquela época, na época de Jesus, era comum a construção de torres. As torres tinham diversas finalidades. Existiam torres para guardar a cidade. As cidades naquela época eram muradas. E em cada ponto do muro tinha uma torre. E nessas torres ficavam os vigias para verificar, como sentinela, se havia alguma ameaça, quando o inimigo vinha vindo. Então, tinha as torres chamadas torres de vigia. Eram torres militares para vigiar a cidade, para guardar a cidade. Haviam torres também agrícolas, que eram colocadas principalmente nas vinhas. Essas torres, elas tinham uma finalidade diferente. Essas torres eram torres mais simples, menores, mas ficavam nas vinhas. Por que essas torres?
porque ficava lá um vigia para ver se não vinha raposa para comer as uvas. Então, o vigia ficava lá de cima, a torre ficava num lugar alto, para vigiar, proteger as vinhas ou as plantações. Existiam torres, irmãos, também para armazenar ferramentas. Era um depósito de ferramentas. Então se construía uma torre e lá se botavam as ferramentas. Tinham até mesmo torres que eram construídas para moradia. Tinha gente que construía a torre e ia morar dentro da torre. Então era muito comum, naquela época, você encontrar torres construídas. A torre que Jesus está falando aqui, irmão, nessa parábola, não deve ter sido uma torre simples. Não deve ter sido uma torre barata. Por quê? Porque se fosse uma torre que com R$100 você construísse, ou R$200, vamos botar 1.000, não ia ser muito necessário a pessoa que fosse construir a torre sentar, calcular o preço, para ver se tinha dinheiro ou não para terminar a torre. Provavelmente, irmãos, essa torre, da qual Jesus se refere aqui na parábola, era uma torre de certa dimensão. Uma torre assim grande, que exigiria um certo investimento. Falando em torre, irmãos, nós temos uma torre muito famosa, né? No Antigo Testamento. Quem? Como é o nome dela? Uma torre famosa. Que era uma torre que estava sendo construída para chegar até o céu. Oi? Que torre é, irmão? Babel, isso mesmo. Torre de Babel. Essa não deixou de ser terminada, não foi por falta de dinheiro. Porque dinheiro o povo tinha naquela época para construir a torre. O povo estava construindo, viu, irmão? E a torre estava chegando no céu. Por que a torre não chegou no final? Quem bagunçou com a torre? Quem botou a mão na torre e disse, agora não vai mais construir mais torre nenhuma aqui, acabou-se? Quem foi, irmão? Deus. Amém, irmãos? Deus, olha, Deus acabou com a construção da torre. E os irmãos sabem como é que Deus acabou com a construção da torre? Como é que foi? Hein? Estava todo mundo trabalhando, né? Um dizia para o outro, pega isso, eu pego o tijolo, pego o martelo, bota. Aí Deus disse assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou confundir a língua de todo mundo. E um não vai entender o que o outro está falando. Aí surgiram que os idiomas. Aí tinha um lá que começou a falar português. Eita, o outro não está entendendo nada. Ó. Bom, mas essa torre aqui da parábola, irmão, não era uma torre tão grande como a de Babel, com certeza. Mas era uma torre que custava, tinha um certo custo. Então Jesus, essa torre, ele conta essa parábola para dizer que era importante, assim como o construtor de uma torre, ele quando lança os fundamentos, ele vai observar se ele tem dinheiro para terminar aquela torre, se ele tem recursos. Jesus está dizendo para as pessoas que elas deveriam calcular o preço de segui-lo. Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir? Tudo bem, pode vir, mas calcule o preço. Irmãos, a salvação é pela graça, mas o discipulado tem um preço. Amém? A salvação é pela graça, sim ou não? Pela graça. A salvação é pela graça. Para nós sai de graça. Para Deus custou um alto preço. Filho dele. Mas irmãos, mais diferente é seguir a Jesus. É o discipulado. Então Jesus está com essa parábola. Ele está alertando as pessoas. E havia ali uma grande multidão. E com certeza algumas pessoas daquelas queriam seguir Jesus. Jesus está alertando essas pessoas, olha, tudo bem, pode vir, eu recebo a todos, mas parem um pouquinho, calculem o preço, pensem bem no que vocês estão fazendo. Irmãos, toda pessoa tem que pensar bem no que está fazendo, quando tomam a decisão de seguir a Jesus, amém? Porque se ela não pensar bem, vai ter as consequências, que daqui a pouco nós vamos falar quais são as consequências da pessoa não refletir antes de aceitar o discipulado.
Interessante, irmãos, que Jesus ele fazia questão de avisar as pessoas o preço de segui-lo. Agora, irmãos, será que hoje as pessoas estão sendo avisadas? As pessoas estão sendo avisadas. Nós estamos avisando as pessoas que existe um preço, não para elas serem salvas, mas para elas serem discípulos. Se não estamos avisando, deveríamos avisar, amém? Porque se Jesus avisava, por que a gente não avisa? A gente tem que avisar. É igual aquela médica, a enfermeira que vai dar uma injeção, ela diz, vai doer. Glória a Deus, você me avisou. Amém, irmãos? Agora, irmão, quando você toma uma injeção e a mulher não avisa que vai doer, dá vontade de dar o quê? Hein? Dá vontade, irmão? Rapaz, por que você não avisou? Uma vez eu tomei uma injeção, irmão, eu não sabia. O médico não disse, a enfermeira não falou nada para mim. Ela foi aquela Bezetacil. Meu irmão, na hora que entrou aqui, o médico ainda perguntou, você está sentindo alguma coisa? Não, estou não, doutor. Estou não. E não disseram nada para mim, irmãos. Olha. Irmãos, nós temos que avisar. Amém, irmãos? A igreja tem que avisar. Olha, tem um preço para seguir Jesus. O discipulado, irmão, não é barato. Jesus não dificultava o discipulado, mas ele também não dava a entender que segui-lo seria algo fácil. Se lembra daquele escriba que disse assim, Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. O que é que Jesus disse para ele? Olha que disposição desse homem, não é verdade? Ele queria seguir Jesus. E era quem, irmãos? Olha, um escriba. Não seria bom Jesus ter um escriba no seu grupo de discípulos? Seria ou não seria? Os irmãos sabem quem eram os escribas? Irmãos, eram os que escreviam a Bíblia, doutores da lei. Eles entendiam muito de lei. Seria útil ou não para Jesus um discípulo desse? Sim ou não, irmãos? Você não gostaria de ter um discípulo desse, se você fosse Jesus? Um escriba, ser meu discípulo. Rapaz, venha logo, sim, venha me seguir, vamos junto, não, vamos lá. Foi isso que Jesus disse? Não. O que Jesus disse para o homem? As raposas, você quer me seguir, tudo bem, mas entenda uma coisa, as raposas têm as suas covas, tem o seu esconderijo, tem a sua casa. Os passarinhos, no final do dia, tem o quê? Seu ninho, para ir dormir, para descansar. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, Filho do Homem não tem. E ainda tem doutrina aí, irmãos, que fica dizendo que Jesus era riquíssimo, que Jesus era dono de fazenda, dono de casa. Meu irmão, que Jesus tinha casa na praia, misericórdia. Tinha casa balneário. Oxi. Filho do Homem não tem onde. Você quer me seguir? Siga, venha. Mas fique sabendo de uma coisa, nem onde reclinar a cabeça eu tenho. Quer me seguir assim? Se quiser, venha. Olha, um escriba, viu, irmão? Um escriba. Pense aí. Numa certa ocasião, Jesus perguntou até aos seus próprios discípulos, e você não quer ir embora, não? Pode ir embora. Oi? Pode ir embora. Quando Jesus pregou aquele discurso duro, né? Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. E aí, muita gente se afastou de Jesus naquele dia. Muita gente foi embora. Porque não queriam pagar o quê? O preço do discipulado. Queriam seguir Jesus, mas não queriam pagar o preço de segui-lo. Irmãos, quem quer seguir Jesus tem que pagar o preço. Amém? Tem que pagar o preço. Vocês também não querem ir embora? Aproveitem a oportunidade. Então, irmãos, voltando aqui à parábola, quem deseja construir uma torre, tem que calcular se vai ter recursos suficientes
para terminar a construção. E o rei que vai para a guerra? O rei, irmão, se eu estou indo para uma guerra, eu lidero um exército. Vem um exército contra mim. Antes de eu sair para a guerra, eu preciso saber o quê? Né? Eu preciso saber o quê? Quem é o exército que vem contra mim? É mais forte que o meu? É mais fraco que o meu exército? Ou os dois são iguais? Né? Os dois são iguais. Porque se eu sei, aí diz a parábola, Jesus contando, que se eu estou com 10 mil, eu tenho 10 mil soldados. O exército inimigo vem com 20 mil. O que é que a gente faz? Olha, irmãos, a proporção aí um está com 10 mil, outro com 20. Qual é a proporção? 2 para 1. Vai encarar? Vai encarar? Olha, você está com 10, outro está com 20. Vai por conta e risco. Depois que tomar umas estapeadas, não venha chorar. Você sabe que o outro está vindo com 20. Você está com 10. Vai. Não é melhor então, aqui a parábola diz, não é melhor bandeira branca? Olha, vamos sentar aqui, rapaz, vamos fazer um tratado de paz aqui, para a gente não brigar. Ó, está entendendo, irmãos? Seria muita loucura do rei de 10 mil soldados e lutar contra o de 20 mil. Então ele precisa ver se tem condições, irmãos. Tem condições. Nós observamos, irmãos, que a preocupação de Jesus não era com quantidade. Ele não estava em busca do maior número possível de seguidores. Porque se assim fosse, ele não ia botar preço do discipulado. Ele ia fazer como muita gente faz hoje. Como muito líder faz hoje. Para encher a igreja. Para ter multidões seguindo ele. Olha, venha a bênção. Você vai receber bênção. E é bênção. E é casa. E é carro. Venha, é bênção. Olha, mas em nenhum momento, irmão, cita o preço do discipulado. Oh. Aí todo mundo vem, sem saber o preço. Sem saber o preço. Ó o problema aí. A pessoa vem e não sabe o preço. Irmãos, quando eu vou numa loja, eu entro numa loja, a primeira coisa que eu pergunto, quanto é? Para depois eu experimentar, ver. Eu já pego, né? Que a pessoa vem, não, aqui meu senhor, o último chegou aqui. Eu disse, não, quanto é? Que defina logo, irmão, se eu vou entrar na loja, se eu não vou. Você entendeu? Até para não perder o tempo do vendedor e o meu. Quem imagina, experimenta, gostei dessa. Aí na hora do preço, bufe. Oxe. Olha. E tem uma loja que não bota o preço, né, irmão? Não tem essas? Dá lá coisa bonita, né? Você é desses que pergunta logo o preço, como eu? Hein? Ou você é desses que entra na loja, vai... E aí no final, seja o que Deus quiser, eu estou com um cartão, ó. Tá, passa o cartão, hein? Não, irmãos. Tem que perguntar o quê? Diga para quem está só, pergunte o preço, viu, meu irmão? Jesus colocava logo o preço, né? Então, irmãos, a preocupação de Jesus não era conseguir o maior número de seguidores. Por causa dessa preocupação, irmãos, muitos líderes, né? A preocupação de querer muitos seguidores, muitos líderes não colocam realmente o preço. Aí fala da bênção, mas não fala da cruz. Tem bênção no Evangelho, sim ou não? Tem. Tem bênção? Tem muita bênção. Mas tem também o quê? Preço. Tem glória no Evangelho? Tem. Mas no Evangelho também tem o quê? Sofrimento. Amém? E quem quer a glória tem que passar pelo sofrimento. Nós não podemos esconder isso das pessoas como Jesus não escondia. Agora, o que acontece quando a pessoa vem para Jesus e não é avisada do preço do discipulado? 3 coisas acontecem. Ó, a pessoa vem para Jesus, mas não é avisada do preço. Primeiro, abandona a fé quando vem a luta. Vamos ler Mateus 13, 20 e 21, a parábola do semeador. Ó, Mateus 13, 20 e 21. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras,
São as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Ei, é aquela festa. Ei, oh, mas dura pouco tempo porque não tem. E quando, por causa da mensagem, chegam os... E pode ter certeza, irmão, que o sofrimento vai chegar. Chega ou não chega? Chega. Vai chegar para todo mundo, para todo crente. Chega. Quando chega os sofrimentos, como ela não foi avisada de que ia ter sofrimento, ninguém avisou a ela. Só avisava ela que ia ter bênção. Só avisava, é bênção sobre bênção, e tome-lhe bênção, e bênção em cima de bênção. Aí vem o sofrimento. Aí, ó, o que acontece? E vem junto com o sofrimento o quê? E parece, irmãos, que Jesus já estava avisando, já naquela época, que ele sabia que quando ele partisse, os discípulos dele iam ser perseguidos. Ele sabia. Aliás, dos 12, irmãos, dos 12, só um discípulo de Jesus morreu naturalmente, morreu de causa natural. Quem foi? João. Os outros 11 morreram martirizados. Ó. Aí Jesus já estava avisando até para eles, ó. Vem os sofrimentos e as perseguições. E o que acontece com essas pessoas que não foram avisadas que ia ter sofrimento e perseguição? Elas o que, irmãos? Abandonam a fé. Essa é uma das razões, irmão, que tem muita gente que está desviada. Muita gente fora da igreja, desviada. Porque vieram iludidas para a igreja. Não disseram para elas o preço. Aí quando começou perseguição, luta, né? Aí elas, ó, vão embora. Ó, a primeira consequência, porque quando a pessoa é avisada, irmãos, ó, Jesus disse, no mundo tereis, ela já fica o quê? Preparada. É igual o negócio da injeção. Se a enfermeira me diz, vai doer, eu já... Eu até escolho o braço, né? Se é para doer, bota nesse aqui. Porque esse aqui eu uso, eu trabalho. Entendeu? A gente escolhe até o braço. E a gente depois diz, obrigado por você ter me avisado. Mas quando não avisa, irmão, a gente não se prepara. Não é verdade? Não se prepara. Então, olha as consequências. Primeira consequência, abandono da fé. Segundo, escândalo para o Evangelho. Escândalo para o Evangelho. Quanto escândalo está tendo hoje, hein? Quantos escândalos. Ó, vamos ver o que aconteceu com o homem que não conseguiu construir a torre. Olha. Para não acontecer, versículo 29 e 30, lá no texto inicial. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Irmãos, imagine a vergonha. A pessoa começar a construir, né? E não tem dinheiro para acabar, ela faz o fundamento, e a construção fica pela metade. Irmão, naquela época isso é uma vergonha terrível. Na sociedade daquela época, no contexto daquela época, isso era uma vergonha, porque as pessoas ficavam o quê? Zombando. Olha aí, olha, não teve dinheiro para acabar, não teve dinheiro para acabar. Né? Ó, não teve dinheiro. Isso é o quê? Zombaria, escândalo para o Evangelho. Mau testemunho. Quantas pessoas, irmãos, não crentes, dizem assim, não, olha, fulano de tal, eu conheço fulano de tal, estava na igreja, está aí, ó, e hoje aí está bebendo, olha, cachaceiro, está aí, ó, disse que era crente. Ó. Mau testemunho. É a segunda consequência. Terceira consequência, prejuízo pessoal. A própria pessoa é prejudicada. O que aconteceria se um rei fosse com 10 mil lutar contra um exército de 20 mil? O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer na guerra, ou ser ferido, e os soldados dele iam morrer, ou serem também feridos. Irmãos, isso é prejuízo para o próprio crente. Porque muitos ficam decepcionados com a igreja, aí não voltam mais para a igreja, vão para o mundo. Porque foram que enganados. Enganados. Porque prometeram a ele que se ele desse 5 mil, ia receber 20 mil. E tem gente indo até na justiça para pegar o dízimo de volta que deu na igreja, né? É, tem.
Porque disseram a ele que se ele desse 5.000, ia receber 10. Aí ele, na ganância, melhor que banco, melhor que poupança, é ou não é, irmão? Oxe, se eu acho um investimento desse, eu dou na hora. Pego até emprestado o dinheiro para dar. E muita gente faz isso, irmãos. Em igrejas que dizem isso. Que entendeu? Vai dar 5. Não é assim, irmãos. Não é assim. Aí a pessoa não recebe. Tem até aí, irmãos, uma mulher famosa aí, né? Uma atriz famosa, que foi no Ministério Público. Aí, irmãos, ela deu muito dinheiro na igreja, deu muito. Mas só que ela perdeu na justiça. Disse, não, você deu porque você quis. O problema é seu agora, resolva. Você deu porque você quis. Mas é dessas igrejas, viu, irmão, que ela está nessas igrejas que fica prometendo, né? Que a Bíblia não promete. Aí ela foi na conversa, né? E não disseram para ela que ela teria que sofrer no Evangelho. Então está no mundo aí. E voltou pior, viu, irmão? Voltou, é igual aquela casa, né? Quando sai um demônio, a casa fica limpa. Aí o demônio que estava volta, mas não volta sozinho, volta o quê? Com mais 7, né? Então, Agora, irmãos, vamos ver qual é o preço do discipulado que as pessoas precisam saber quando vêm para Jesus. Vamos ver os versículos 26, 27 e 33 do texto de Lucas 14. Se alguém vem a mim, primeiro tem a ver com família, né? E não ama mais, e não me ama mais do que ama, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você ama alguém ou alguma coisa mais do que você ama Jesus, você está desclassificado. Já era. Não, pastor, eu não posso vir para a igreja. Não pode, não tem problema nenhum. Pode vir. Pastor, eu posso cantar no coral? Pode. Você só não pode ser discípulo de Jesus. Você não pode ser seguidor. E o próprio Jesus deu exemplo, irmãos. Um dia Jesus estava lá, reunido com o pessoal dele, né, com a multidão lá. Aí disseram para ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora querendo falar com você. O que é que ele disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Pronto. Não vou atender eles lá agora não, porque eu estou aqui muito ocupado com as coisas aqui de Deus. Amém, irmãos? Esse episódio nos ensina que a prioridade de Jesus qual era? A família? Não, era o Evangelho. Amém, irmãos? Tem uma tradução aí na Bíblia, irmão, que não é muito correta não, viu? E aí a gente tem um entendimento errado. Tem uma tradução que diz assim, aquele que não odiar pai, mãe. Eita, pastor. E é aquele que não entende da Bíblia, né? Chega em casa, olha, a Bíblia diz que é para eu te odiar. Minha mãe, eu vou te odiar a partir de hoje. Eu tenho que te odiar, porque a Bíblia diz que é aquele que não odiar pai, mãe. Olha, irmão, essa Bíblia aí está tradução antiga, viu? A sua tradução é essa aí? Mude de tradução. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Ele está falando aqui, né, se você não pode amar mais o seu pai e sua mãe do que ama ele. Amém, irmãos? Está entendendo? Mas é só isso? Não. E Jesus acrescenta, até a sua própria vida. Ou seja, você tem que amar mais a Deus do que a você mesmo. Amém? Amém foi fraco, amém, irmãos? Eita, se tiver algum narcisista aqui, está terrível. Tem aquelas pessoas que se amam. E meus irmãos, e nós devemos nos amar, sim ou não? Tem que se amar. Você não vai ficar, né, batendo em você mesmo, dando murro em você. Não, você tem que se cuidar, amém? Mas você não pode amar mais a você do que a Deus. Amém, irmãos? Amar mais a sua vida do que a Deus. Deus, acima de tudo, irmãos. Versículo 27. E quem não tomar a sua
cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, hoje em dia, às vezes é difícil entender o que significa a palavra cruz. Mas naquela época, quando Jesus falava de cruz, as pessoas entendiam muito bem. O que é que significava a cruz naquela época? O que é que significava? Primeiro, sofrimento. Primeiro, sofrimento. Irmãos, um condenado à cruz ia sofrer bastante. Jesus, irmãos, antes de ser colocado na cruz e depois que foi colocado, ele sofreu muito. Jesus não sofreu apenas na hora da morte, quando estava na cruz. Ele sofreu antes, durante a crucificação. Então a cruz era símbolo de sofrimento. Então Jesus está dizendo assim: aquele que não sofrer, não pegar a porção do sofrimento, porque todo mundo vai ter que sofrer, não pode ser meu discípulo. Aquele que fugir do sofrimento, não pode ser meu discípulo. A cruz significava o que também? Rejeição. Rejeição. Irmãos, quem era pregado na cruz era rejeitado pela sociedade, por todo mundo. É por isso que os judeus, eles não aceitam Jesus como Messias, porque Jesus morreu numa cruz. Jesus morreu numa cruz. Eles não aceitam isso. Como é que o Messias pode ter morrido numa cruz? Como é que o Filho de Deus pode ter morrido numa cruz? Então, a pessoa que era condenada à morte de cruz passava a ser uma pessoa rejeitada. E ninguém nem queria, irmão, nem o corpo ninguém queria para enterrar. Os corpos de quem morria na cruz apodreciam, porque nem familiar ia buscar o corpo, ia pedir o corpo para os romanos, porque era uma pessoa o quê? Rejeitada pelos próprios familiares. Terceiro significado de cruz é humilhação. Quem morria numa cruz era humilhado. Jesus foi muito humilhado, irmãos. Ele teve que carregar a cruz por toda Jerusalém velha, antiga, passando. E o que é que botaram escrito para humilhar Jesus? O que é que botavam escrito? Qual era o cabeçalho da cruz? Olha, este aí é o rei dos judeus. Para humilhar Jesus mesmo, botaram isso escrito na cruz. Este aí é o rei dos judeus. Então, cruz significa o quê? Humilhação. Se você não quer ser humilhado, você não pode ser crente. Porque o crente, irmãos, ele tem que ser humilde e às vezes é humilhado, não é verdade? E tem que ficar na dele. Quarto, cruz finalmente representa morte. Nenhum prisioneiro que se tem notícia sobreviveu a uma crucificação romana. Nenhum. Não tinha como escapar, irmãos, da crucificação. Era a morte na certa, né? Era a morte na certa. Podia até escapar de um apedrejamento, como Paulo uma vez escapou, mas de morte de cruz era difícil. Então, cruz significava sofrimento, humilhação, rejeição e morte. Quando Jesus disse: aquele que não tomar a cruz, ele está falando isso aqui. Amém, irmãos? Você tem que tomar, para ser discípulo, tem que tomar a cruz. A cruz. E Jesus falou também de renúncia. Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia ao que, irmãos? Vocês estão vendo aí, está aparecendo, né? Que não renuncia tudo. É metade? Não, tudo do que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar, irmãos, renúncia. E o que é que nós precisamos renunciar? O que é que o cristão precisa renunciar? Uma coisa já vimos, né? Família. Segundo, bens, se for o caso. Se lembra do jovem rico? Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus, para testar ele, disse: o que é que eu faço, Jesus, para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, só para testar, Jesus estava testando ele: obedeça aos mandamentos. Qual foi a resposta? Desde pequeno
Eu obedeço tudo. Oi? Irmãos, desde pequeno eles que obedeciam a tudo. Eu obedeço todos. Hã? Se ele está dizendo a verdade ou não, eu não sei, né? Eu acredito que ele está dizendo a verdade. Ele está dizendo, eu obedeço a todos. Mas Jesus sabia qual era o pecado daquele rapaz. O calcanhar de Aquiles dele. O que é que Jesus disse? Ele tinha um pecado, irmãos, que pouca gente reconhece que tem. E quando sabe que tem, não confessa que tem. Qual era o pecado daquele rapaz? Hein? Cobiça. Ganância. Jesus disse, então, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. O que aconteceu, irmão? O que diz lá o texto? Que o semblante do rapaz, ó. E ele foi o quê? Embora. Ó, foi embora. Por que ele não pôde ser discípulo, irmão de Jesus? Porque ele era apegado o quê? Aos bens materiais. Agora, é para todo mundo que Deus fala isso? Que tem que vender tudo? Não. Não. Mas por que Jesus falou aquilo para o jovem? Porque Jesus sabia que esse era o problema dele. Era a cobiça, a ganância, amor ao dinheiro. Então, irmãos, nós precisamos renunciar a tudo. Inclusive renunciar ao nosso eu, que talvez seja o mais difícil de renunciar, sim ou não? Tem gente que renuncia até os bens, irmãos, né? Francisco de Assis renunciou todo o dinheiro que ele tinha, todos os bens que ele tinha, né? E se tornou um mendigo praticamente, São Francisco de Assis, renunciou tudo. Tem gente que renuncia, irmão, tudo. Tem gente que não tem apego a dinheiro, não tem apego a nada. Para eles é a coisa mais fácil renunciar bens materiais. Tem gente que não é apegada a bens materiais e tem muita facilidade de renunciar. O problema agora é renunciar o eu, a vontade, os desejos, os sonhos, o querer. Esse é que é a renúncia mais profunda. Ó. E nós temos renunciado, irmão. Você já renunciou ao seu eu? Né? Seremos capazes de dizer, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eita, irmãos, para chegar nesse ponto, hein? Olha, é muita renúncia, né, irmãos? Tem que renunciar. Tudo o que a gente tem, tudo que a gente fama, renunciar, tudo, irmãos, reputação. Você já entregou tudo para Deus, nada é mais seu, amém? Você já está morto, amém? Glória a Deus. Nós falamos eu já preguei aqui sobre isso, né? A morte. Nós já morremos. Hein? Então, irmãos, para ser membro da igreja precisa renunciar a tudo? Não. Para cantar no coral precisa renunciar a tudo? Não. Não. Para seguir Jesus, para estar aí no meio do povão precisa renunciar a tudo? Não. Agora, para ser discípulo dele precisa. Amém, irmão? Para ser discípulo de Jesus. Pastor, o senhor está ensinando que tem duas categorias de crente? Não. Não estou ensinando, não. Porque, na verdade, irmãos, só tem um tipo de crente, amém? A Bíblia só reconhece o discípulo, amém, irmãos? Só reconhece o discípulo. Então, na realidade, nós temos que passar de seguidor para discípulo, amém, irmãos? A gente tem que passar de seguidor para discípulo. O discípulo é perfeito? Não, ele erra. Mas ele já renunciou tudo que ele tem e o que ele é. Porque só assim, irmãos, a gente pode seguir Jesus. É o que a Bíblia fala. Seguidor de Jesus. Irmãos, agora essas duas parábolas também, elas servem para a vida toda. Para todas as áreas da nossa vida. Qualquer coisa que formos fazer na vida. Qualquer projeto. Qualquer realização. É bom seguir, viu, esse ensino aqui, viu, irmão? Você vai fazer qualquer coisa, tem que fazer o que antes?
Planejar, sentar, ver. Porque tem crente que diz assim, não, é pela fé. Ô, irmão, às vezes isso não é fé não, isso aí é outra coisa. Às vezes é falta de quê? De planejamento, amém, irmãos? Até, isso serve, irmãos, até para o nosso orçamento financeiro, serve ou não serve? Né? Serve. Opa, eu estou com desejo de comprar esse iPhone aí, esse último que saiu. O meu, deve ser o que? 8 mil, né? 9 mil, né? Meu irmão, sente primeiro. Calcule. Quanto é que você ganha por mês? Às vezes você ganha 1/3 do custo do celular. Olha. Mas aí você vai e compra. Aí chega a fatura. Aí você vai correr para Deus para pedir misericórdia. Deus, não tem nada a ver com isso, cabra safado. Não tenho nada a ver com isso. Ah, eu vou orar, pedir oração pelo pastor. Não venha pedir, não. Eu vou te mandar para o irmão Amaral. Fica em pé, Amaral. Conselheiro financeiro. Aí. Verdade, irmão. Deve dar curso, viu, sobre finanças. Orçamento também. Aí, ó. Você não cobra muito caro, não, né? Não. Você não vai cobrar muito caro, não, Dezão. Não, não. Olha, tá vendo? Fala com ele. Aí sabe para quem sobra? Pro dízimo. Esse mês não vai dar pro dízimo, não, porque tem que pagar a fatura do cartão. Chegou. Ó. Aí vai sobrando para todo mundo. Faltou o quê? Planejamento. Talvez Deus esteja te falando nessa noite. Você precisa planejar mais. Ver se pode, se dá, se não dá. Né? Tem aquele ditado que diz assim, só coloca o chapéu, não é isso? Onde o quê? Onde a mão alcança, não é isso? Ó. Não é verdade? Por que não fica com o celular mais uns 6 meses aí? Né? Até as coisas melhorarem. Ó, depois você tenta, né, comprar, né? Ó, mas vai fazendo o quê? Um planejamento, para depois não passar vergonha, não é verdade? Não passar vergonha. Ó, então, isso serve, irmãos, essas parábolas servem também para outras áreas da nossa, não só espiritual, mas a área financeira, material, né? O dia a dia, vai casar, olha, calcula antes, né? Vê, calcula, vê e tal. Pastor, e a fé? A fé está aí também, amém, irmãos? Mas só que a fé não é cega. A fé não é cega. Um dia chegou uma irmã aqui, já uma senhora. Ela veio lá do Amazonas, irmão, se mandou do Amazonas. Uma crente, ela é crente lá, missionária no Amazonas. Aí veio aqui para Salvador. Não conhecia ninguém em Salvador. Não tinha dinheiro na mão. Aí veio bater aqui. Pastor, eu estou aqui. Sim, minha irmã, você vê, eu vim para evangelizar aqui em Salvador, porque Salvador precisa de evangelização. Eu disse, precisa muito. Mas ela veio sem nada, irmão. Não conhece ninguém em Salvador, tem nenhuma referência. Né? Eu disse, minha irmã, pastor, eu consegui aqui um lugar aqui no abrigo, estou aqui no abrigo dormindo. Olha, irmão, isso é fé. Hein? Irmão, estou na dúvida. Olha, irmão, isso aí não. Né? Isso aí é irresponsabilidade, irmão. Irresponsabilidade. Então, muitos problemas, irmãos, é porque a gente não planeja, não planejou, não senta antes. Então, talvez Deus esteja querendo falar conosco também nessa área, viu? Senta primeiro, vê, dá, não dá, pode, não pode, né? E aí, depois a gente ora, planejado, e Deus vai abençoar, amém? Deus vai abençoar. Vamos ficar em pé então, glória a Jesus. Irmãos, esse é o preço do discipulado. Vamos, né? Ao pregarmos o Evangelho, vamos falar isso. Né?
Aqui na igreja, irmãos, antes de a gente batizar uma pessoa, a gente tem o discipulado. E no discipulado é falado essas coisas para eles. É falado. Então ele vem, se converte, pela graça sois salvos, isso vem, tudo bem. Agora você vai aprender algumas coisas. Você vai saber de algumas coisas que você precisa saber, antes do batismo. E aí ele vai. E aí, irmãos, ele já vai batizar o quê? Sabendo, quer ou não. Vai batizar ou não, quer ou não quer? Ah, não quero não. Ah, tá bom, Deus te abençoe. Ah, quer? Aceita? É assim, entendeu? Ó, quais são os compromissos de um crente? Está na igreja, os cultos. Ó, está entendendo? Ah, estou entendendo. Tudo bem. É claro, irmão, que ele não dá para falar tudo antes do batismo, né? Não tem como. Ele vai aprender aos poucos. Mas toda pessoa que se converte, ela precisa aprender algumas coisas antes de continuar na caminhada. Ela precisa saber algumas coisas antes de continuar, para que ela não seja pega de surpresa lá na frente. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a pessoa aceita Jesus, é informada do preço do discipulado, essa pessoa dificilmente vai se afastar de Deus. Dificilmente ela vai se desviar um dia. Não vai não, porque ela foi conscientizada. Amém? Ela foi conscientizada do discipulado. Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai querido, nos ensina, Pai, a planejarmos, nos ensina, Pai, a sermos, como o Senhor mesmo disse, prudentes como as serpentes. Ó Pai, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes cometemos erros pela nossa falta de planejamento na presença do Senhor. Ó Pai, e que possamos, ó Deus, estar a cada dia mais pagando o preço do discipulado. Que possamos negar o nosso eu principalmente, ó Pai, para seguirmos a Jesus fielmente. Nos ajuda, Pai, nos dá a Tua direção cada dia mais. Que possamos, ó Pai, como um sábio construtor, ó Pai, fazermos as coisas bem planejadas, de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, continua nos guiando, continua nos abençoando nessa noite. É o nosso pedido no nome de Jesus.